Vamos dar continuidade, então, à nossa aula aqui a respeito do Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que a gente está falando aqui do Estatuto Geralzão. Então, dando continuidade, a gente fala dos avanços, né? Que o meu colega aqui disse que não lembra do desodorante Avanço, mas tinha, né? Passava uma propaganda na TV. Aqui são os avanços. O que são os avanços, né? A gente conhece muito como os adicionais por tempo de serviço, mas no Rio Grande do Sul eles chamam de avanços. Vamos lá. Por triênio de efetivo exercício no serviço público, o servidor terá concedido automaticamente um acréscimo de 5% denominado avanço, calculado na forma da lei. Então, o que acontece? A cada 3 anos ganha lá 5% automaticamente, é o que a gente conhece como adicional por tempo de serviço. Aqui eles chamam de avanços. Então, você vai avançando aí, né, nesse aspecto remuneratório. Gratificações e adicionais. Ó, artigo 100. Serão deferidos ao servidor as seguintes gratificações e adicionais por tempo de serviço e outras por condições especiais de trabalho. Então, aqui ele fala, ó, adicionais por tempo de serviço também. Vamos ver o que nós temos. 1. Gratificação por exercício de função. É aquele servidor que vai, então, titularizar uma função de confiança. Então, ele tem o cargo dele, vai ter mais uma função de confiança. Isso a gente estuda lá no módulo de Direito Administrativo, na parte lá do artigo 37, no módulo de Constitucional, lá onde a gente fala da administração pública, do artigo 37 ao 41, que a gente faz a diferença entre a administração, entre função, cargo em comissão e função de confiança. Então, se você já tem um cargo efetivo, você tem uma função de confiança, você recebe uma gratificação. Gratificação natalina, né? Na ordem de 1/12, é o famoso 13º salário. 3. Gratificação por regime especial de trabalho na forma da lei. Então, você tem um regime diferenciado, tem uma gratificação, isso na forma da lei, como essa lei não cai para você, você não precisa se preocupar com isso. Gratificação por exercício de atividades insalubres, penosas ou periculosidade, né? Perigosas, desculpem. Aqui é o famoso adicional, né? De insalubridade, de periculosidade. Gratificação por serviço, por exercício de serviço extraordinário, a hora extra. Se você, além da sua jornada normal, você faz hora extra, você tem direito a receber 50% a mais da hora trabalhada. Então, a hora extra, ela vale a hora normal mais 50%. Isso se no período diurno. Se for no período noturno, aí é mais 20, ou seja, 50 mais 20, aí são 70%. Ela vale mais, certo? Então, se a hora extra é feita no período noturno, vai ter aí 50 mais 20. É aí a hora extra. Depois, gratificação de representação na forma da lei. Vai fazer algum tipo de representação do Estado, também recebe uma gratificação, não precisa se preocupar os valores. Gratificação por serviço noturno, né? Se você trabalha na hora noturna, já sabe que a hora noturna é mais cara que a hora diurna, 20% a mais, aí é o famoso adicional noturno. Adicional por tempo de serviço, ó, também consta aqui. Então, tem o tal do avanço e mais o adicional por tempo de serviço. Gratificação de permanência em serviço. O que é isso? Se você já tem o tempo para aposentadoria e você mesmo assim permanece em serviço, tem o tal do abono de permanência, que aqui se fala em 50%, é o que fala no Estatuto. Aqui a gente tem que cuidar porque a Constituição fala diferente, hein? Mas acho difícil que a banca cobre esse tipo de coisa, tá? Na Constituição fala que recebe lá o valor da contribuição previdenciária. Aqui fala em 50%. Abono familiar, que a gente conhece como salário família, então tem direito a uma gratificação lá pelos dependentes, e outras gratificações relativas ao local, à natureza do trabalho na forma da lei. Então, essas são aí as gratificações, os adicionais previstos no Estatuto. Honorários e jetons. O que nós temos aqui, ó? Artigo 121. O servidor fará jus a honorários quando designado para exercer fora do horário do expediente a que estiver sujeito às funções dele. Então, imagine, o servidor já tem as atribuições dele e fora do expediente, então, ele vai exercer uma dessas funções e, por isso, ele vai receber o que a gente chama de honorários. Eu adoro receber os honorários, mas o meu são honorários advocatícios, certo? Aqui são os honorários aí do servidor. Membro de banca de concurso. Então, imagine que o pessoal lá da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que agora
servidores da Polícia Civil que estão participando aí do concurso, né, por algum momento, fazem parte lá da comissão do concurso, recebem honorários por conta disso. Gerência, planejamento, execução ou atividade auxiliar de concurso, então também. Treinamento de pessoal, professor em cursos legalmente instituídos, né? Então imaginem lá um delegado da Polícia Civil que vai dar um curso lá, né, na sua academia, por conta da sua formação como policial civil, vai receber aí os honorários. Mas agora são os jetons. O que é isso? O servidor, no desempenho do encargo de membro de órgão de deliberação coletiva legalmente instituído, receberá jeton a título de representação na forma da lei. Vou te dar um exemplo de um jeton. Eu tenho um amigo que ele é assessor na Secretaria do Turismo e Esporte. Ele tem lá uma assessoria jurídica, ele é assessor jurídico. Então, ele já recebe lá uma remuneração por conta disso. Só que ele também faz parte do Tribunal da Justiça Desportiva. Então, o TJD, que é a Justiça Desportiva, é um órgão de deliberação coletiva. Por conta dessa participação lá nesse Tribunal da Justiça Desportiva, ele recebe um jeton, ok? Então, o jeton é quando o servidor vai participar como membro lá de algum órgão de deliberação coletiva e aí ele recebe por conta disso, ok? Combinado? Vamos para frente. Concessões. Quais são essas concessões previstas aí no nosso estatuto? Ó, é assegurado o afastamento do servidor efetivo sem prejuízo de sua remuneração nos seguintes casos. Então, ele vai se afastar e vai receber, né? Não vai ter prejuízo da remuneração. Durante os dias de provas finais do ano ou semestre letivo para estudantes de ensino superior, primeiro e segundo graus. Então, durante as provas de final do ano. Ou durante os dias de provas de exames supletivos e de habilitação a curso superior. Você vai fazer lá o vestibular, também tem direito a esses dias. O servidor, pai, mãe ou responsável por excepcional, né, a gente sabe lá o filho especial, físico ou mental, em tratamento, fica autorizado a se afastar do exercício do cargo quando necessário, por período de até 50% de sua carga horária normal cotidiana, na forma da lei. Então, aqui, né, aquele que tem um filho especial, tem aí essa prerrogativa de 50%, reduzir 50% da sua jornada. Gente, aqui eu te peço desculpas que aparece com trema, é porque tá a redação ainda original lá da lei, tá? Na lei consta dessa maneira, a gente pegou lá a redação original, ok? Aqui até tem uma situação interessante, né? Eu entrei para uma ação agora para uma servidora da Marinha, no caso, servidora federal, né? E que lá também tem essa prerrogativa. Ela tem 2 filhos especiais. E o juiz, né, determinou que eu fiquei pasma, assim, porque o juiz determinou que ela comprovasse, então, a indispensabilidade da presença dela. Fiquei pensando, meu Deus, 2 filhos especiais, né, com, né, paralisia cerebral, e o juiz ainda fazia essa exigência, né? Mas, né, estava lá fazendo o cumprimento da lei. Então, aqui, observe, né, se o pai tiver, a lei no Rio Grande do Sul não traz essa exigência. A lei 8.112 traz, que diz que não precisa comprovar o horário, pode reduzir a jornada, mas tem que ficar claro que é imprescindível aí a presença do servidor. Aqui o estatuto não traz essa exigência. Agora a gente fala das licenças. São várias as licenças previstas neste estatuto, tá? E aqui você vai abrir bem o seu coração para ver quando elas cabem, né? Quais são os requisitos, o prazo e tudo mais. Vamos lá. A primeira é licença para tratamento de saúde. O que nós temos? O servidor, ele tá doente. Então, ele vai tirar uma licença para cuidar da sua saúde. Ó, será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou ex ofício. Porque tem gente que tá morrendo e quer ir trabalhar, não é verdade? Quer ir. Não pode. Imagina o cara tá com conjuntivite e quer ir trabalhar. Aí vai passar para todo mundo? Não pode, tá? Então, ou ele pede, ou a própria administração coloca ele em licença. Precedida de inspeção médica realizada pelo órgão de perícia oficial do Estado, sediada na capital ou no interior, sem prejuízo da remuneração que fizer jus. Claro, né? Ele vai ficar doente, vai se cuidar, obviamente que ele vai receber.
Atenção, o prazo máximo dessa licença é de 24 meses. Tá, Gi, mas se ele continuar doente? Se ele continuar doente, ele vai para a aposentadoria por invalidez. Mas ele vai ficar no máximo, né, se for direto, 24 meses na licença para tratamento da saúde. Licença por acidente em serviço. Aqui o nosso servidor, ele se acidentou, né? Ou ele adquiriu uma doença ocupacional, ou o estatuto vai deixar claro que se ele foi agredido, imagina que tu é lá policial civil, né? Recebe um soco lá de alguém, aí isso também é considerado acidente em serviço. O servidor acidentado em serviço será licenciado com remuneração integral até o seu total restabelecimento. Também pelo prazo de 24 meses é o máximo. Não melhorou? Vai para aposentadoria por invalidez. Agora é a licença para tratar de algum membro da família que está doente. Então, ó, licença, né, para cuidar, né, em razão de doença em pessoa da família, tá? Isso aqui eu digo que é bem legal, isso é um dos incentivos para você estudar com afinco aí para o seu concurso, né? A gente sabe que na iniciativa privada é assim, alguém da tua família fica doente, azar é o teu, né? Tu tem que trabalhar, senão tu é demitido. Aqui existe essa possibilidade de você se licenciar para você cuidar da assistência lá para o seu parente. Vamos lá. O servidor poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge, de ascendente ou descendente, enteado e colateral consanguíneo até o 2º grau. Então, ó, tem que contar o grau, até o 2º grau. Desde que comprove ser indispensável a sua assistência. Ó, agora aqui vem, ó. Desde que comprove ser indispensável a sua assistência. Lá no filho especial isso não tinha, aqui tem. E esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, certo? Máximo 730 dias. Nós vamos ver como é que vai ficar a remuneração. A remuneração vai caindo conforme o passar do tempo. Mas a regra é que você pode ficar em licença para cuidar da pessoa da família. E família é o cônjuge, né? E aí os descendentes assim, até o 2º grau, no máximo 730 dias. Vamos ver como é que fica a remuneração. A licença de que trata o artigo anterior será concedida. 1. Com a remuneração total até 90 dias. Então, 90 dias, tu fica cuidando do parente, remuneração total. 2. Com 2/3. Então, você perde 1/3. Fica recebendo 2/3 do período que excede 90 até 180. Então, 90 a 180, recebe 2/3. E recebe aí apenas 1/3 da remuneração no período que exceder a 180 e até 365 dias. Então, remunerada vai ser só até 1 ano. Lembre-se disso. Sendo que de 180 dias a 365 dias só recebe 1/3. Aí, de 365 a 730, aí é sem remuneração. Aí não recebe nada. Aí vai ficar cuidando do parente, fica com o cargo lá guardadinho, mas não recebe nada, ok? Depois, né? Licença gestante, a adotante e a paternidade. Como é que nós temos aqui? Ó, a servidora gestante tem direito a uma licença de 180 dias, claro que remunerada, né? Senão ninguém tinha filho, como é que vai fazer, né? Então, 180 dias remunerada. Lembrando, se for caso de natimorto, o que é o natimorto, né? O nascido morto, nesse caso são 30 dias a partir do fato, tá? Então, 30 dias, a mulher, né, teve o bebê nasceu morto, perdeu o bebê, tem direito a 30 dias. Ao final dos 30 dias, ela é passada por uma avaliação médica. Se ela continua, né, ainda em situação que ela não pode voltar ao trabalho, ela permanece em casa, mas aí não mais em licença gestante, sim em licença para tratamento de saúde. Em licença gestante, no caso de, né, perder o filho ou natimorto, serão 30 dias só. Depois, a servidora adotante, né? Então, aquele que... Gente, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui fala a servidora. Mas a gente já tem precedente. Isso se equipara também ao homem, obviamente, né? Não tem lógica isso. Assim como acontece hoje em dia, assim, ó. Imaginem só, né? Uma situação horrorosa, mas até aconteceu recentemente com uma conhecida minha, o que é muito triste. Ela ganhou o bebê e 20 e poucos dias depois ela veio a falecer. E aí ficou o bebê ali com 20 e poucos dias. Nesse caso, se passa aquela licença maternidade, no caso lá de 180 dias, passa para o companheiro, para o marido,
tá? Então, a gente sabe que hoje, né, a gente, graças a Deus, a gente evolui e isso são direitos iguais. Então, nesse caso aqui, a gestante, mas se for um homem que adote, também tem esse direito. A servidora adotante será concedida licença a partir da concessão do termo de guarda ou da adoção proporcional à idade. Então, vai depender da idade do adotado. De 0 a 2 anos, 180 dias. Então, até 2 anos, 180 dias, o mesmo lá da licença gestante. De mais de 2 até 4 anos, 150 dias. De mais de 4 até 6 anos, 120 dias. De mais de 6 anos, desde que menor, 90 dias, tá? E aí, a gente sabe que menor é abaixo de 18, aí 90 dias. E a licença paternidade será de 15 dias consecutivos, tá? 15 dias aí tem direito ao papai. Licença para prestação de serviço militar, certo? Aqui para serviço militar, nós temos também uma licença. Ao servidor convocado para a prestação de serviço militar, será concedida licença nos termos da legislação específica. Ele vai ficar durante a incorporação, ele fica aí em licença. Ó, concluir o serviço militar, ele tem que imediatamente assumir ou voltar para o serviço, sob pena, né, de perda de vencimento. E, além disso, se essa ausência ele desincorporou e essa ausência, né, excedeu a 30 dias, ele pode ser punido aí com demissão por abandono do cargo. Então, acabou a incorporação, acabou o serviço militar, volta imediatamente. Se por acaso isso passar de 30 dias, ele recebe pena de demissão por abandono. Além disso, se essa desincorporação se verificar em local diverso da sede, né, daquele servidor, aí a lei concede um prazo de 10 dias para ele se apresentar novamente lá no serviço público. Depois, nós temos a licença para tratar de interesses particulares. Essa é bem famosa, né? Essa é aquela licença famosa que eu sempre dou uma dica aí, né? Eu sempre digo que se, né, dependendo da sua idade, da sua condição de vida, vale a pena você se esforçar, passar num concurso, esperar o estágio probatório, aí você é estável, você guarda um dinheiro durante todo o estágio probatório, então gasta metade, guarda metade, fica morando com os pais, guarda metade. Quando você adquirir a estabilidade, você pede essa licença e aí você viaja pelo mundo. E aí você gasta esse dinheiro que você guardou aí durante esses anos. Aí você fica viajando, depois você volta lá e segue a vida, tá? É um bom plano aí. Vamos para a licença para tratar de assuntos particulares. Ao servidor detentor de cargo de provimento efetivo estável, ou seja, durante o estágio probatório não pode. A gente já viu lá no módulo de constitucional que o estágio probatório ele é de 3 anos, por isso que 3 anos dá para guardar bastante dinheiro, dá para guardar metade da grana, né? Para depois ficar só gastando. Poderá ser concedida licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos sem remuneração. Tu não recebe, mas você vai poder viajar esse tempo todo, depois você volta e começa. Aí sim, vai comprar carro, apartamento e tal. Mas, né, faz aquela viagem. Imagina 1 ano viajando, gastando a grana toda, né? Mas essa licença poderá ser negada quando o afastamento for inconveniente ao interesse serviço. Aqui vem o lado ruim, né? É um ato discricionário. O que quer dizer um ato discricionário, Gi? Tu vai pedir, a administração concede se ela quiser. Ela vai avaliar a conveniência e a oportunidade de conceder essa licença. Não dá para bater o pé. E, além disso, você pode estar em licença e a administração determinar o teu retorno. E aí você tem que retornar. Ou você mesmo, né? Viajou 2 meses, viu que cansou, quer voltar, volta, não tem problema, tá? Dando continuidade, licença para acompanhar o cônjuge, né? Cônjuge aqui, cônjuge, a gente sabe que a palavra aqui é casado, mas vale para o companheiro também. Gente, essa licença é uma licença para proteção da família. Então, o que a gente tem? Sempre que o cônjuge, né, seja servidor ou não, né, mas o cônjuge, ele foi compulsoriamente removido e, compulsoriamente, seja, a administração mandou que ele fosse para outro lugar, aquele servidor, né, que é casado com esse que foi removido, pode pedir essa licença para acompanhamento do cônjuge,
certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. O servidor detentor de cargo de provimento efetivo estável, então só quem é estável, terá direito à licença sem remuneração para acompanhar o cônjuge quando este for transferido, independentemente de solicitação própria, para outro ponto do Estado ou do território nacional para o exterior. Então, se ele foi aí, né? Quando ele foi transferido, ó, independentemente de solicitação, então aqui esqueça, não precisa ser ele foi no interesse da empresa, não, se ele pediu ou se ele não pediu, ele transferiu, o cônjuge tem direito a pegar essa licença para acompanhá-lo. Então, imaginem lá que o meu marido, né, eu sou servidora e o meu marido vai trabalhar numa multinacional na Alemanha. E eu, então, para acompanhá-lo, vou, então, pedir essa licença, ok? Sem remuneração e só para o servidor estável. Ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo, legislativo, federal, estadual, municipal. Ou seja, né, além dele ter sido deslocado, pode ser que ele foi, imagina que meu marido agora é deputado e foi para Brasília. Nesse caso, eu pego essa licença para acompanhamento do cônjuge. Depois, a licença será concedida mediante pedido do servidor, devidamente instruído, devendo ser renovada a cada 2 anos. Não tem prazo máximo. Então, eu posso ficar acompanhando aí o meu cônjuge, né? Não tem prazo máximo essa licença. Enquanto ele estiver fora, eu fico até a hora que eu quiser voltar para o meu cargo. Licença para mandato classista. Agora eu quero ser presidente de um sindicato, certo? É possível me afastar para isso? É possível, sim. Ó, é assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato classista em central sindical, em confederação, federação, sindicato, núcleos ou delegacias, associação de classe ou entidade fiscalizadora de profissão, de âmbito estadual ou nacional, com a remuneração do cargo efetivo, observado o disposto no artigo 64, inciso 14, a linha F, não tem prazo máximo, certo? O que isso quer dizer? Enquanto eu estiver lá, desempenhando o meu mandato classista, como presidente do sindicato, central sindical, eu fico afastada aí do meu cargo efetivo. Então, é licença para desempenho de mandato classista, ok? Depois é a famosa licença-prêmio, né? Você sabe que no federal não tem mais. Servidor federal não tem mais licença-prêmio. Agora tem só uma licença para capacitação. A prêmio, assim, não tem mais. Lá, né, aí no Rio Grande do Sul, aí que você me assiste, né? E aí ainda tem. Ou seja, o que significa licença-prêmio? A cada quinquênio ininterrupto de serviço, ou seja, a cada 5 anos, se o servidor não houver afastado do exercício de suas funções, terá direito à concessão automática de 3 meses de licença-prêmio por assiduidade com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício. Então, licença-prêmio, aquele servidor que foi assíduo, né, que não cometeu infração funcional e tudo mais, a cada quinquênio, a cada 5 anos, tem direito a 3 meses de licença-prêmio. Legal, né? Tem gente que acumula um monte de licença-prêmio, mais férias, fica quase 1 ano em casa aí, né? Legal, bem massa. Agora, licença para mandato público eletivo, ou seja, você foi eleito, servidor público do Rio Grande do Sul foi eleito para um determinado cargo. Ele vai para o cargo, obviamente, e aí, nesse caso, ele vai se afastar do cargo dele. É assim? Depende. Vamos ver, ó. O servidor que concorrer a mandato público eletivo será licenciado na forma da legislação eleitoral. Aqui é uma questão. Cuidado, ó. Aqui, no Estatuto do Rio Grande do Sul, eles aglutinaram a licença para concorrer ao mandato e depois a licença para o exercício do mandato. São 2 coisas. Então, uma é você se licenciar para você concorrer. Você pode ganhar ou não, é para você ser candidato. E outra é a licença para você, já eleito, exercer o cargo. Então, no primeiro, nós temos o servidor concorrer a mandato público eletivo será licenciado na forma da legislação eleitoral. Ou seja, né, para concorrer, ele vai se afastar, geralmente nós temos aí 3 meses, fica afastado para concorrer. E depois, eleito, o servidor ficará afastado do exercício do cargo a partir da posse. Cuidado, ó. O que nós temos? Os servidores investidos em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Essas disposições estão na Constituição. O que a Constituição diz? Ó, e aqui também, então na Constituição e também no Estatuto. Tratando-se de mandato federal, estadual, distrital, ficará afastado do cargo. Então, se o servidor, você, servidor do Rio Grande do Sul, foi eleito para presidente da República, deputado federal, senador, governador, deputado estadual, você vai se afastar do cargo efetivo e vai para o cargo eletivo.
Quando acabar o cargo letivo, você volta para o efetivo. Agora, se você foi... importante, você se afasta e você recebe lá o subsídio do cargo eletivo. Agora, se você foi eleito para prefeito, você também vai se afastar, mas você pode optar pela remuneração do cargo efetivo. Então, imagina, né? Eu sou servidora do Rio Grande do Sul, fui eleita prefeita de Santa Maria. Mas como servidora do Estado, eu recebo mais do que como prefeita. Então, eu me afasto, vou lá para a prefeitura, mas posso receber a minha remuneração lá do Estado do Rio Grande do Sul. Agora é que vem a pegadinha. Se for o vereador, se tiver compatibilidade de horários, ele pode trabalhar nos dois e receber os dois. Ó, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então, ele vai ser servidor e vereador e vai receber os dois. Isso se tiver compatibilidade. Se não tiver compatibilidade, é a linha B. Se não tiver compatibilidade de horários, ele cai na regra do prefeito. Aí, ele pode optar pela remuneração. Licença especial para aposentadoria. Isso aqui é bem interessante. Observem, ó. Decorridos 30 dias da data em que tiver sido protocolado o requerimento da aposentadoria, o servidor será considerado em licença especial remunerada, podendo afastar-se do exercício de suas atividades, salvo se antes tiver sido cientificado do indeferimento do pedido. Então, olhem bem. Eu fui lá e fiz o pedido da aposentadoria. Passou 30 dias e eu não tive resposta ainda, eu já vou em licença. Eu vou ficar em licença até sair minha aposentadoria. Salvo se eu já foi dito que eu não tenho direito. Aí eu fico trabalhando normal. Se não, porque senão, às vezes, isso é um processo de aposentadoria demora 8 meses, 10 meses, 12 meses. Aí a pessoa já tem os requisitos e não pode já ir lá descansar na aposentadoria. Então, por isso que existe essa licença. Da aposentadoria, meus queridos. Ó, o servidor aposentado, quais são os tipos de aposentadoria que nós temos? Por invalidez permanente, então o servidor está inválido. Nesse caso, ele tem proventos integrais quando decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa e incurável, especificadas em lei e proporcionais em determinados casos. Então, observe. Não é porque o servidor foi aposentado por invalidez que os proventos serão integrais. A regra é que sejam proporcionais ao tempo de serviço. Só serão integrais se foi por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Aí é integral. Outro tipo de aposentadoria é a compulsória. E aqui, cuidado, que aqui vai falar aos 70 anos de idade. Ocorre que a Constituição já foi alterada e hoje vale 75, né? Passou a PEC da Bengala. Hoje, por força da Constituição, a aposentadoria compulsória não se dá mais aos 70, e sim aos 75 anos de idade. E voluntária, né? Que é quando você atinge os requisitos e aí você pede para aposentar. Aos 35 anos de serviço se homem e aos 30 se mulher com proventos integrais. Aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério se professor e 25 se professora com proventos integrais. Então, professor diminui 5 anos. Graças a Deus. Aos 30 anos de serviço se homem e aos 25 se mulher com proventos profissionais a esse tempo. Então, aí se for proporcional, diminui o tempo. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Aqui, se ele não tem o tempo mínimo de contribuição. Depois, a gente fala, para finalizar, do direito de petição. É o último tópico aqui do nosso estatuto, certo? Do Estatuto Geral lá, do Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. Ó, o que é o direito de petição? É assegurado ao servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar em defesa de direito legítimo ou defesa de direito ou legítimo interesse próprio. Então, olhem bem, prestem bem atenção. Se eu quero pedir algo para mim, eu vou fazer um requerimento. Se eu quero denunciar algo, por exemplo, que está acontecendo, eu faço uma representação. Se o meu requerimento ou a minha representação forem indeferidos, eu posso fazer o que a gente chama de pedido de reconsideração. É quando, diante de fatos novos, eu peço para a mesma autoridade para ela reconsiderar. Então, eu pedi, levei um não, aí eu peço para a mesma autoridade uma reconsideração. Se mesmo assim não der certo, aí vem a figura do recurso. Recurso é quando são autoridades diferentes.
Então, eu vou fazer um recurso, não vai ser analisado pelaquela autoridade que proferiu a decisão, vai para a superior. Recurso pressupõe, grave no seu coração, recurso pressupõe autoridades diferentes, enquanto que pedido de reconsideração é para a mesma autoridade. Feito isso, vamos em diante, ó. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Cabe pedido de reconsideração que não poderá ser renovado, então só pode uma vez, a autoridade que houver prolatado o despacho proferido a primeira decisão ou praticado o ato. Então, é para aquela mesma autoridade. Só pode ser feito pedido de reconsideração diante de fatos novos e a decisão tem que ser proferida em, no máximo, 30 dias. E o recurso? O recurso é como última instância e ele vai caber do indeferimento do pedido de reconsideração. E a decisão do recurso tem que ser proferida em, no máximo, 60 dias. Gravem esses dias, porque isso o concurso adora. Então, o pedido de reconsideração deve ser decidido em, no máximo, 30 dias e o recurso em, no máximo, 60 dias. Qual é o prazo para você interpor o recurso ou apresentar aqui a palavra não é bem técnica, porque interpor é para recurso, né? Interpor recurso ou apresentar o pedido de reconsideração. Nós vamos ter 30 dias contados aí da ciência, né, da publicação daquela decisão ou da ciência daquela decisão da qual você está recorrendo ou você está pedindo reconsideração. Então, grave o prazo, você tem 30 dias para recorrer, 30 dias para apresentar o pedido de reconsideração. A autoridade tem, no pedido de reconsideração, 30 dias para decidir, no recurso, 60 dias para decidir. Qual é o prazo prescricional, né? Quanto tempo você tem aí para requerer alguma coisa? Então, imagina, agora a gente volta lá para o primeiro pedido. Tem algo que está me afetando. Imagine assim, ó, uma determinada gratificação minha foi cortada. Foi suspensa. Quanto tempo eu tenho para requerer algo em relação a isso? Vamos lá. 5 anos quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade ou que afetem interesses patrimoniais e créditos resultantes das relações de trabalho. Então, eu tenho 5 anos. E 120 dias nos demais casos, salvo quando, por prescrição legal, for fixado outro prazo. A regra, nós temos 5 anos é a prescrição quinquenal, quando envolver interesse patrimonial, demissão, cassação de aposentadoria e 120 dias nos demais casos. Com isso, meus amados, a gente fecha a primeira lei da nossa legislação estatutária. A gente fecha, então, a Lei 10.098 de 94, que é o Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul. Em seguida, a gente dá continuidade, agora falando da organização básica da Polícia Civil. Então, uma outra legislação aí em seguida. Beijo!